Olá a todos, meu nome é Lúcio Salustiano e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o artigo científico. Vou dar umas noções básicas para vocês, alguns conceitos, mostrar o que é um artigo científico, como é um artigo científico. E só lembrando, em toda essa série de vídeos, eu vou focar nas pessoas que realmente nunca tiveram contato com nada na área científica, na área acadêmica, ok? Então, eu vou realmente bem passo a passo aqui, tá? Bem devagarinho, tentando ser o mais sucinto possível, mas ao mesmo tempo também o mais fácil de compreender, tá? Então, vamos lá? Primeiro, nós precisamos entender o que é um artigo científico, né? É sempre muito importante nós sabermos, antes de procurar alguma coisa, o que é que estamos procurando e como é aquilo que estamos procurando. Então, vamos ver o que exatamente é um artigo científico e como é um artigo científico, ok? Bom, primeiro, o que é um artigo científico? São textos que analisam e divulgam pesquisas feitas pelo método científico. E aqui já tem duas coisas que eu quero mostrar para vocês que já está nessa frase, tá? Primeira coisa é, o que define se um texto é ou não um artigo científico é a utilização do método científico, ok? Só podemos dizer que foi feito ciência se foi aplicado o método científico. O método científico é o pilar central da ciência. É o que define se algo é ciência ou não. Beleza? Segunda coisa que eu quero frisar aqui para vocês, que a frase também está dizendo, está implícito aqui na frase, é o seguinte: ciência é método. Por que eu gosto de frisar isso? Porque assim eu já consigo quebrar alguns conceitos errados que as pessoas costumam ter. Muitas pessoas acham que a área acadêmica, a área científica, ela é apenas e tão somente para as pessoas que têm um QI muito elevado, pessoas que são diferenciadas em termos de cognição, né? Então, só para gênios, para superdotado. Gente, esquece isso, tá? Não poderia estar mais errado. Qualquer pessoa pode fazer ciência. Inclusive, na verdade, a grande maioria dos pesquisadores são pessoas normais, como eu e você. Já que ciência é método, qualquer um pode fazer ciência. Basta aplicar o método científico da maneira correta. Beleza? Voltando aqui para o artigo científico, todo artigo científico possui um conteúdo mais objetivo, então na ciência não há espaço para subjetividade, tá? Não existe eu acho, eu acredito que, eu gostaria que, isso não existe na ciência, beleza? O conteúdo é sempre analisado e escrito de maneira técnica e imparcial, portanto é sempre um conteúdo objetivo. E costuma também ter um formato mais conciso, né, mais enxuto e mais direto. Não é legal você pegar um texto científico onde tem muito espaço sendo dedicado ali, muitas linhas sendo dedicadas a algo que não traz nenhuma informação relevante, ok? Então, nós prezamos por esse formato conciso e direto. É legal ir direto ao ponto de uma maneira bem clara e objetiva. Bom, eu frisei para vocês agora há pouco o método científico. Eu acho que é de bom tom que eu explique, então, né, o método científico para vocês. Vamos lá? Então, o método científico consiste no passo a passo que está aparecendo na tela para vocês agora. Ele inicia com uma observação de qualquer coisa que seja, de verdade, qualquer coisa mesmo, e a partir da observação, alguma coisa acaba chamando a sua atenção, tá? E quando chama atenção, isso significa que dentro de você surgiu alguma pergunta. Essa pergunta pode ser qualquer pergunta. E aí, para responder esta pergunta, que pode ser, por exemplo, por que isso é desse jeito e não de outro jeito? Será que não tem um jeito melhor de resolver isso aqui? Por que será que isso aqui acontece dessa forma? Né? Então, qualquer pergunta que seja, tá? Mas vai surgir alguma pergunta na sua cabeça.
Para tentar responder essa pergunta, você deve bolar uma hipótese. Então, pense em uma hipótese que seja plausível para responder à sua pergunta. Tendo uma hipótese, nós vamos partir para o experimento, que tem como única finalidade testar a sua hipótese. Depois, tendo feito o experimento, nós vamos coletar o que queremos desse experimento, que são os resultados desse experimento. Tendo esses resultados, nós vamos analisar esses resultados de maneira imparcial e técnica, ok? Para chegarmos a uma conclusão. E que conclusão vai ser essa? A minha hipótese original, ela foi confirmada ou ela foi descartada? Ela parece, de acordo com os resultados que tivemos do experimento, ela parece estar certa ou errada? E aqui cabe falar uma coisa a mais para vocês, deixar mais uma coisa clara. Vocês devem lembrar que eu disse que a única finalidade do experimento é testar a hipótese. Vocês repararam que eu não falei comprovar a hipótese, eu falei testar a hipótese. Isso porque a hipótese pode sim estar errada, inclusive acontece com certa frequência, tá? Isso é perfeitamente normal, não há nada de errado nisso. É importante que, mesmo que vocês tenham feito um experimento e o experimento acabe provando que a sua hipótese estava equivocada ou que o método que você pensou que poderia ser o método melhor de fazer determinada coisa ou um bom jeito de resolver o problema se mostrou um jeito ineficaz, publique o artigo do mesmo jeito e mostre que foi uma hipótese errada ou que o seu método que você tinha pensado foi ineficiente. Publique do mesmo jeito e mostre isso. É muito importante sabermos não só o que fazer, mas quando nós não fazemos ideia do que fazer, saber o que não fazer já é um bom direcionamento. Se você pensou assim, provavelmente outras pessoas também pensarão. Então, se tiver um artigo científico que já mostre que aquela hipótese foi pensada por alguém, foi colocada à prova e foi provado que não funciona, você está poupando o tempo de dezenas de cientistas ao longo do mundo que teriam feito o mesmo artigo científico que você e teriam dado no mesmo resultado. Então, saber o que não fazer é muito importante. Lembrem-se que resultado negativo também é resultado, ok? E eu vou aproveitar esse slide para mostrar uma última coisinha para vocês antes de encerrar esse vídeo, que é a estrutura do texto científico. Como vocês vão pesquisar e ler artigos científicos, e depois de tudo isso provavelmente terão que escrever um também, é interessante vocês já saberem que todo artigo científico tem a mesma estrutura textual. E é uma estrutura que nós chamamos de INRAD, como está aparecendo na tela para vocês. INRAD é uma sigla: Introdução, Metodologia ou Materiais e Métodos, Resultados e Discussão. Todo texto científico, todo artigo científico, ele vem com esta estrutura. Ele vem escrito com um texto dividido nessas seções desta ordem, ok? E você deve estar me perguntando, pô, e esse A minúsculo aqui, Lúcio, o que é isso? Então, é que, como atualmente, na verdade já faz algum tempo, né? A língua da ciência é o inglês, esta sigla está em inglês. Então, o original seria Introduction, Methods, Results and Discussion. Então, esse A nada mais é do que o nosso E, né? Mas é só isso. Nós chamamos de INRAD porque nós precisamos prezar para que o mundo inteiro entenda o que nós estamos escrevendo, mesmo que ele seja traduzido por Google Tradutor, por exemplo. Então, a gente mantém essa sigla do original em inglês mesmo. E por que eu mostrei nesse slide, não em outro slide, como é que é a estrutura textual do artigo? Muito simples. É porque a estrutura textual dos artigos científicos é essa por causa do método científico.
O método científico é tão importante para a ciência, ele é tão central para a ciência, que ele acaba influenciando absolutamente tudo que fazemos em termos de ciência, inclusive a forma como escrevemos. Então, se você reparar, o conteúdo da introdução basicamente é a observação, a pergunta e a hipótese. A metodologia nada mais é do que a seção do texto onde nós vamos descrever pormenorizadamente o nosso experimento. A seção resultados é onde vão os resultados, como o próprio nome sugere, e é na seção discussão que nós vamos analisar os resultados. Então, se você for ver, a estrutura do texto está em paralelo com o método científico. Isso não é à toa, ok? Se vocês estiverem perguntando por que aqui na conclusão não tem nada, não tem seta para lugar nenhum, isso é porque a conclusão foi adicionada posteriormente. Percebeu-se que quando você tem um texto onde o próprio autor do texto não conclui, não resume tudo, parece que fica uma coisa meio aberta, né? E aí cada um que estiver lendo vai poder tirar suas próprias conclusões. Isso não é uma coisa boa. Parece que todo texto, todo estudo precisa de algum tipo de finalização, de encerramento, onde os principais pontos sejam retomados. E então houve a necessidade de adicionar mais uma parte, e essa parte é a conclusão. Então, hoje nós temos também a conclusão como uma parte do texto, uma seção do texto que viria aqui, né, logo após a discussão, mas no INRAD ele não entra porque a conclusão foi adicionada posteriormente. Bom, por esse vídeo é isso. Eu espero de coração estar ajudando vocês com esses vídeos. Mantenham-se firmes, eu sei que são um número considerável de vídeos para assistir, mas são todos curtinhos, mais ou menos como esse, justamente para não atrapalhar muito a rotina de vocês. E no mais, é isso. Bora fazer esse TCC, bora conseguir o nosso DO. Deus abençoe a todos.